kéž by pro nás a naše potomky přestávala být Schillerova óda na radost jen básní oslavující přátelství mezi lidmi a přerůstala v sugestivní znak našeho společného úsilí o lidštější svět. Então, muito boa tarde. Caras e caros colegas, Sr. Embaixador. Don't you need the translation? No. Do you speak Portuguese? Okay. Pronto. Sr. Embaixador, pelo que constato, compreendo bem o português. Eu queria começar por dar as boas-vindas ao Sr. Embaixador, que foi recentemente acreditado como embaixador em Lisboa. É um diplomata com uma larga experiência na África, na Oceania. Tivemos a oportunidade de ver com atenção o seu currículo e desejamos boas-vindas e o desejo do maior sucesso na sua missão em Portugal. Vamos dar início a esta audição sobre as prioridades da presidência da Chequia. Gostaria de começar por felicitar na pessoa do Sr. Embaixador a Conferência de Presidentes das Comissões de Assuntos Europeus que teve lugar esta segunda-feira em Praga. Infelizmente, por cancelamento de voo, não pude participar presencialmente, mas segui através da web os trabalhos. Foi uma reunião muito interessante, onde foram amplamente debatidas as prioridades da presidência e os valores europeus e contou com um conjunto relevante de personalidades, o Presidente do Senado checo, os Presidentes das Comissões do Senado e da Câmara dos Deputados dos Assuntos Europeus, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Vice-Presidente do Parlamento Europeu, Othmar Karas, a Comissária checa Vera Jourova, ainda Michael Klima, que é o Comissário checo para os médias e a desinformação, e, portanto, foi uma reunião que contou, para além dos Presidentes das Comissões de Assuntos Europeus dos 27, com aqueles que são os nossos habituais convidados e que desta vez contaram ainda como convidados mais especiais ainda, representantes da Ucrânia e da Moldávia. Portanto, foi uma reunião muito interessante e que é pena que todos os colegas não tivessem podido participar, mas para mim foi uma boa antecipação desta nossa sessão de trabalho. Posto isso, Sr. Embaixador, Martin Pol, é um prazer dar-lhe a palavra. Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimas senhoras deputadas e excelentíssimos senhores deputados, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É para mim a maior honra pessoal e profissional que posso apresentar hoje as informações sobre as prioridades da presidência checa do Conselho da União Europeia. Tenho de confessar-lhes uma coisa. Estou a aprender língua portuguesa, mas ainda não tenho capacidade de falar sobre assuntos complicados. Sinto-me um pouco culpado, mas tenho esperança que os senhores deputados vão desculpar-me se vou continuar em inglês. Com licença.
In December 2021, the General Affairs Council endorsed the trio program of 3 consecutive presidencies: France, Czechia, and Sweden. The trio program was developed at a time when major challenge for the European Union was the post-pandemic recovery of the European Union. It has therefore been focused on protecting citizens and freedoms, developing European economic model and building climate-neutral, green, fair and social Europe, and promoting Europe's interests and values in the world. The Russian invasion of Ukraine in February 2022 has brought the necessity of fundamental reassessment of the European Union priorities and significantly influenced the preparation of the Czech presidency priorities. The Czech presidency will address the urgent security issues while carrying on with the originally identified files, such as the green and digital transition of the European Union economy. As we were taking our seats, you could see a short video looping here on the screen and was pointing to a legacy of our former president and playwright Václav Havel. And his ideas at that time were in different geopolitical contexts at different times, but we believe that his message is strong and powerful enough even today, and his personality was an inspiration to choosing the Czech presidency motto, European Union as a task. We add 3 points: rethink, rebuild, repower. We divided, or my government divided, our priorities in the main 5 pillars. And the first pillar is managing refugee crisis, and hopefully we will concentrate on the post-war recovery of Ukraine. Czech presidency will try to find a consensus between the member states, to find a common position towards helping Ukraine economically, militarily, in order to maintain their sovereignty, to maintain their integrity, to maintain the functionality of the state. We will do all what we have as a European Union in our toolbox, even we are prepared to go through a tougher sanctions. The migration crisis is on unprecedented scale. More than 4 million people left Ukraine, and it can be compared only with the migration crisis of the Second World War. As we speak, and our countries are quite similar, geography-wise, the area is similar, the number of people living on the same area is similar also. And Portugal opened the borders and hearts for Ukrainians. It's surprising, actually, bearing in mind the geographical distance, how many Ukrainian refugees found a new home, a peace and refuge in Portugal. And we and you should be proud of that. I must say that Czechs and Polish and Slovak and Hungarians and some other non-member states like Moldavia are keeping up with the numbers, which are even higher than are in Portugal. As we speak in Czech Republic, 3.5% of the population, of the entire population, are Ukrainians migrants since February this year. We already had a quite sizable diaspora, people who lived in the territory of the Czech Republic because of the economics and because of it was their choice. And as it usually goes, that was sort of
reason why another nearly 400,000 people followed, because they had a connection, they had some information about, they had help. And as we speak now, there are 500,000 of the Ukrainians living in the Czech Republic. It creates a certain challenges. Most of them are women and children. It creates enormous pressures for the school systems. It creates enormous pressure for housing, for restructuring the job markets to find an employment for the people who came. We are quite proud that, as we speak again, that nearly 80,000 of those who came found their jobs, they found their place, and most of them, since their houses were destroyed or it's unusable, they have no place to return. So this is one of our priorities, to find consensus how to approach this issue, how to discuss and how to find a common position on sharing the cost of this migration crisis. And obviously the second part of the first pillar is to discuss how best we can help Ukraine to reconstruct, to carry on, to carry on with their fight, first of all, and then to carry on with their own meaningful existence. So that's the first pillar of what are we planning to do during our next 5 months of presidency. The second part is connected again to an outcome of the war, and it's energy security. 40% of the gas which is being used in the European Union comes from Russia. This is fact, and this is fact which cannot last. We have to find a common position, and we try to work as a presidency to communicate a common position on reducing dependency on authoritarian regimes in general, but specifically on the authoritarian regime, an aggressive regime such as Russian Federation. Czech Republic will work on diversifying resources through already agreed program of REPower European Union, and we will strive to achieve a consensus on mitigating the negative social and economic impacts of the high energy prices. The third pillar of our upcoming presidency or ongoing presidency is reinforcement of European defense capacities, including cyber security. I think all of us are witnessing every day the misinformation, and I would call it in some parts of more east part of the Central Europe, it's attempts of the brainwashing, to paint what is white on black and vice versa, to try to justify it unjustifiable. And we would like to coordinate our common European approach to these dangers. We would like to promote security and defense cooperation with North Atlantic Treaty Organization. We would like to agree on how best to implement already agreed strategic compass of European Union. And we'd like to support enhancing a better intra-European Union cooperation and strengthening of the European Union industrial capacities in the strategic areas. The fourth pillar of Czech presidency is connected to creating a strategic resilience of European Union economy, reducing our dependence on hostile regimes in general, strengthening our self-sufficiency, although bearing in mind that self-sufficiency in many cases is very difficult to reach. We will strive to find a common position to mitigate the impact
of the food crisis, which comes as a byproduct of the conflict again. And we will be deepening of the internal market of democratic states outside the European Union, and we would like to be present during the accelerated digitalization of our society, of our industries. The fifth and very important pillar of our upcoming helm is to discuss how to create more resilient democratic institutions, how to be more resilient individually as the member states as well. And we, as a Czech Republic, we would like to contribute to safeguarding of the values of democracy and rule of law. We would like to be fighters for the media freedom, for transparency, and for open dialogue with citizens, including the follow-up of the successful conference on the future of Europe. Ladies and gentlemen, allow me to talk shortly, briefly, on our external relations and where we focus on what field and what regions during our actually quite short time of presidency we will be looking at. In general terms, we have the ambition to be promoting a united and effective European Union in external relations. We would like to be contributors to building consensus among member states in coordinating with the High Representative for Foreign Affairs. And geographically, we are looking west. We would be promoters of the deepening of the transatlantic relation with the United States of America and other like-minded countries. Obviously, we are looking east because what is happening. We are looking at Ukraine and the so-called Eastern Partnership countries. And we will be looking south to Western Balkans and their prospects of a European Union. And even further south to Africa, we will focus to a Sahel region. On the topic of the European Union enlargement, Czech presidency would like to contribute to reaching consensus on supporting the European aspiration of Eastern neighborhood. Achieving concrete progress in the European Union enlargement negotiations and supporting the accession process of Western Balkan candidates. Czech Republic's got many ambitious goals and tasks which are ahead of us, but most importantly is that we would like to be a good listeners. We would like to be listened to, but we would be listened as well. We would like to be understood, but we will understand as well. And we will strive in maintain the common position to find a common member states position on many things and to come as a united, to come out of the Czech presidency as even more united and coherent European Union. So thank you for your attention, and I believe that there will be short of a Q&A session, but before that there is just short presentation of the logo of the Czech presidency. So if I can ask.
Obrigado, Sr. Embaixador. Estamos agora em condições de dar a voz aos grupos parlamentares. Recordo que, de acordo com a nossa grelha de tempos, cada grupo parlamentar disporá de 5 minutos para colocar questões e o Sr. Embaixador disporá de igual tempo para responder. Darei assim, em primeiro lugar, a palavra ao deputado Paulo Muniz, que representa o PSD, que é o principal partido da oposição em Portugal. Sr. deputado Paulo Muniz tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Embaixador. Começo por cumprimentar-lhe, agradecer a sua disponibilidade e também a apresentação e dizer-lhe que o seu português está fantástico e não tenho dúvidas que na próxima vez que nós venhamos a estar consigo, que ele estará já absolutamente ao nível do nosso país. Muito obrigado por este esforço que também valorizamos. Sobre os temas que focam a presidência tcheca do Conselho da União Europeia, naturalmente eles são muito variados e não é possível cobrir todos. Eu iria destacar aqueles que nós temos maior preocupação e aqueles que nós achamos que merecem uma atenção mais cuidada. Em relação ao aspecto dos refugiados, só dizer-lhe a nota de rodapé, Portugal é um país com boa tradição no acolhimento e integração de refugiados e tem recebido vários prémios exatamente por esta sua característica e capacidade e no que aos ucranianos desta vaga diz respeito, mantemos este bom registro e julgo que isto é de relevar sempre. Sobre a reconstrução da Ucrânia, como sabe, ontem no Ecofin foi aprovado mais 1.000 milhões de euros de financiamento a longo termo para que a Ucrânia possa começar a fazer planos de reconstrução, porque, independentemente da duração da guerra, eles irão ser necessários. E aqui reside a nossa primeira preocupação, é saber e termos a consciência que este esforço de financiamento de 1.000 milhões de euros, ainda assim, é muito residual para aquilo que nós temos que estar preparados para a reconstrução da Ucrânia no pós-guerra. E, portanto, esta é uma preocupação que gostaríamos também de relevar. Neste momento, digamos, os dois grandes aspectos mais importantes com que, do nosso ponto de vista, a União Europeia se vai debater nos próximos tempos são a inflação e a crise energética. Estão ambas correlacionadas. O problema da crise energética talvez seja ainda mais premente, porque, como sabe, o pipeline do gás Nord Stream que abastece a Alemanha está fechado para efeitos de manutenção e aquilo que foi adiantado é que seria reaberto no dia 20 deste mês. O próprio Ministro da Economia alemão já mostrou alguma reserva e, porventura, colocou a hipótese de forma, enfim, discreta, de poder não vir a haver a abertura ou reabertura desse pipeline. Como sabe, o gás para a Alemanha não é tanto na produção da energia elétrica, ao contrário do que muita gente diz, porque o gás na Alemanha só 15% é que é utilizado para a produção da energia elétrica, mas cerca de 30% é para a indústria e 30% para as famílias e para o conforto das famílias. Ora bem, se essa circunstância se verificar, nós vamos ter nos próximos dias, porque o dia 20 é para a semana, nós vamos ter nos próximos dias um problema energético que julgamos a Europa não está preparada. Vai ser talvez dos maiores desafios a acontecer que a presidência tcheca vai ter que resolver e defrontar-se. E isso não é só problemático para a possível crise económica que irá atingir a Alemanha, porque, como sabemos, uma crise económica na Alemanha tem inevitavelmente repercussões no resto da Europa, incluindo naturalmente os nossos dois países. E, portanto, este é um aspecto que eu gostava que se pudesse elaborar um bocadinho quais são, porventura, as ideias e as soluções e os planos de contingência para se formos confrontados para a semana com a não reabertura do Nord Stream 1. Em relação ainda, e ligado a isso, em matérias de defesa e de cibersegurança, eu tive a oportunidade, no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa, em que participei na delegação portuguesa, de lançar um desafio que é a criação na União Europeia de um conceito de Schengen digital. Ora, o Schengen digital é
de acordo com a minha visão e a proposta que tive a oportunidade de formular, transpor para o digital o conceito do Schengen que existe já atualmente em termos fronteiriços. Isso permitirá uma homogeneidade contra as notícias falsas, contra ameaças. Não nos esqueçamos, a guerra na Ucrânia iniciou-se algumas semanas antes com ciberataques russos a grandes empresas, inclusive portuguesas, e, portanto, grande parte da guerra convencional hoje joga-se no tabuleiro do ciberespaço. E, portanto, se calhar, faz todo o sentido que a dimensão da proteção de dados, da proteção de ativos económicos como patentes, segredos industriais e proteção da própria Europa seja encarada numa perspectiva global e única, porque só assim nós poderemos ser mais fortes e mais resilientes. E, portanto, quando aqui vi neste objetivo estratégico da Presidência a questão da cibersegurança, gostaria de dar este input, que é algo que nós internamente temos discutido e que julgo que possa ser uma dica, uma lead que possa ser seguida. Finalmente, e também falar na questão da resiliência das economias. Não é só ao nível, digamos, das matérias-primas, mas fundamentalmente dos softwares e das novas tecnologias, em que, como sabemos, a Europa é dependente ou quase totalmente dependente. E aí reside também o desafio que eu julgo se colocará à Presidência tcheca. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Embaixador para responder. Děkuji za slovo, pane prezidente. Děkuji za otázku. Pela pergunta. K první části dotazu. Parte da pergunta. Dovolím si ještě jednou opravdu ocenit a pogratulovat portugalskému přístupu při přílivu ukrajinských, specificky ukrajinských uprchlíků. Atitude portuguesa quanto aos refugiados ucranianos e a sua recepção em Portugal. Zároveň jsme si Ao mesmo vědomi, tempo, že estamos cientes de que o processo da reconstrução, Ukrajiny i během války o funcionamento da Ucrânia durante a guerra, bude přinášet oběti od nás všech. Exigirá da nossa parte um grande esforço. Je to naší společnou odpovědností udržet É uma responsabilidade conjunta nossa de manter a segurança na Europa a musíme skutečně hluboce diskutovat, e temos que discutir profundamente todas as possibilidades. jak naší bezpečnou budoucnost zajistit. Como assegurar futuro comum. K otázce energetické, specificky plynové Quanto à krize, pergunta que tem a ver com a crise energética, souhlasím, že je to velmi závažná concordo situace, que é uma situação muito grave, která není úplným překvapením. mas não é uma surpresa. Již dlouhodobě si země, které jsou do značné míry závislé na přílivu Já a longo prazo, os países dependentes do gás russo estão a construir reservas, estão a encher os depósitos que têm à sua disposição vyjednávají terminály e negociam os terminais na připojení k skapalněného plynu. da ligação ao gás líquido. To je případ i zemí. É também o caso dos países da Europa Central. Je to případ vnitrozemských zemí, které jsou É o caso dos specifické países situaci. interiores que não têm mar, são casos específicos. A já tedy mohu hovořit o případu České E republiky, falando sobre a República Checa, ačkoliv tento otázka se týká samozřejmě embora esta questão diz respeito a toda a Europa. Česká republika jako A taková República v tuto Checa, chvíli neste momento, má zásobníky plynu tem naplněné reservas na de gás 75%, cheios em 75%, což je sice na jednu stranu dobrá zpráva, ale é uma boa zároveň víme, notícia, mas por outro lado sabemos que
že budeme muset omezovat spotřebu? Vamos ter que limitar o consumo. Velmi pravděpodobně. A mluvíme za předpokladu, že skutečně Muito provavelmente nedojde k obnovení dodávek. não vamos ter as entregas de gás da Rússia, Minister průmyslu tal como o ministro da Indústria alemão comentou também na sua visita à República Checa, ne nepravděpodobnou, considerando isso cenário muito provável. tak bude muset docházet, a nejenom v České republice, k omezení spotřeby. K omezení spotřeby Isso zejména vai v levar à limitação de consumo, sobretudo na indústria. V České republice funguje 12-stupňový systém Na República Checa temos um sistema de 12 níveis, de uma limitação gradual, kdy za každou cenu chceme vyloučit, aby došlo e k výpadkům přívodu queremos evitar a falta de entrega de calor e de energia para as casas, para os hospitais, para as infraestruturas energéticas. Je to samozřejmě pro nás výzva, jak zároveň É grande desafio para nós, omezit závislost como ao mesmo tempo limitar a dependência nas fontes fósseis russas a zároveň zajistit fungování státu. e ao mesmo tempo assegurar o funcionamento do Estado. Dodávky elektřiny pro As entregas de eletricidade para os cidadãos em qualquer país jejich cena e o seu preço je povinností státu. é um dever do Estado. Elektřina není zboží, který A eletricidade não é mercadoria que alguém pode dar-se o luxo de comprar ou não. je to jakýsi veřejný statek. É bem público. Podobně je tomu i u dodávek tepla. E é parecido com as entregas de calor para os países Které nejsou tak šťastné, jako que não têm a sorte que os outros países têm, a během 3-4 měsíců quando em 3-4 meses durante o inverno klesají teploty pravidelně pod vodu. tem temperaturas negativas. Určitě budeme vyzývat naše občany, Certamente vamos apelar aos nossos cidadãos para limitarem o consumo. nebude se jednat o zachování luxusu nebo Não vamos manter os luxos ou algum conforto agradável. skutečně se bude jednat o omezení Realmente haverá limitações domácnosti. que as casas vão sentir. Co se týče alternativ dodávek, Quanto às alternativas às entregas do gás, tak vyjednáváme, estamos a negociar com a Polónia, kde potřebujeme onde precisamos de concluir a infraestrutura, kdy plynovod Stork quando a conduta Stork může být dokončen v horizontu pode 2 let. ficar finalizado dentro de 2 anos. Jednáme s Itálií Negociamos com a Itália ohledně alternativy dodávek sobre skapalněného entregas alternativas do gás líquido. Máme pronajaté terminály Alugamos terminais na Holanda a budeme se snažit e vamos tentar v příštích měsících zachovat fungování a conservar, manter nos próximos meses o funcionamento do nosso espaço, não só do nosso país, tak, jak je to bude možné. tal como for possível. Bereme si příklad a bereme si za příklad i velmi úspěšné portugalské předsednictví Evropské unie, Tomamos o exemplo da presidência portuguesa da União Europeia, que foi de sucesso která během své doby e que, no seu termo, velmi úspěšně zvládla společné nákupy vakcín conseguiu a compra conjunta, a compra comum das vacinas. a jsme přesvědčeni, že Estamos convencidos de que a União Europeia, společně em conjunto, při období
em compras parecidas, como foi no caso das vacinas, poderá proceder da mesma maneira em outras comunidades. Děkuji. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Não quis cortar o seu raciocínio, porque as informações que nos estavam a prestar eram bastante úteis, mas peço o favor de tentarmos cumprir os nossos tempos. Darei agora a palavra à Sra. Deputada Edith Estrela, que é representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Partido do Governo, e que é também Vice-Presidente da Assembleia da República. Senhora Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Embaixador. Em nome do Partido Socialista, cumprimento, agradeço a sua presença, bem como as informações que nos transmitiu. Na sua intervenção, Sr. Embaixador, como é natural, falou das intenções e intenções boas e ambiciosas que a presidência checa tem e de dar continuidade ao programa do trio de presidências que começou com a França e que vai terminar com a Suécia. E peço desculpa de não ter também, e queria tê-lo feito, felicitá-lo pelo bom uso do português, que a mim me é particularmente caro, essa vontade de aprender português e esse esforço que tem feito. E também queria agradecer a referência que fez à presidência portuguesa da União Europeia, ter sido um êxito, e de pretenderem seguir o exemplo de ser tomada uma posição conjunta em relação à energia, à crise energética, como foi em relação à crise sanitária. E já agora também subscrever aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Paulo Muniz, de que realmente Portugal tem sido exemplar no acolhimento de refugiados, não apenas destes que vieram da Ucrânia, mas também no passado de outras partes do mundo. Em relação às prioridades voltando agora às prioridades da presidência checa, eu gostaria de salientar aquilo que diz respeito à situação, à segurança energética, à resiliência estratégica da economia europeia e à resiliência das instituições europeias. Prioridades que, aliás, foram referidas e salientadas também, destacadas pelo Sr. Primeiro-Ministro Petro Fiala, se não pronunciei mal, quando apresentou o programa da sua presidência, que sublinhou também a necessidade, e cito, de cortar a dependência europeia da energia russa. Eu não poderia estar mais de acordo e, aliás, acho que tudo isto está ligado. De facto, por causa da guerra na Ucrânia, a Europa vê-se confrontada com a pior crise energética das últimas décadas. Crise energética que está a prejudicar a economia europeia, o bem-estar dos cidadãos e que pode afetar as próprias instituições democráticas. Já antes da guerra se verificavam mudanças significativas na União Europeia, nas prioridades, nas atitudes e na correlação de forças. Os nacionalismos, os populismos, a proliferação de partidos de extrema-direita, o acentuar das desigualdades e dos déficits democráticos, obviamente que representam um enorme desafio e podem comprometer o próprio projeto de integração europeia. As sanções aplicadas à Rússia não estão apenas a afetar a economia russa, também geram desequilíbrios nas economias ocidentais. Acresce que Moscovo tem procurado mercados alternativos. Por outro lado, um regime autocrático não olha a meios para conter a contestação. Nas sociedades democráticas, felizmente, não é assim. A insatisfação popular, instigada por fake news difundidas nas redes sociais, pode gerar grande instabilidade social, conduzir ao crescimento da extrema-direita e até à mudança de regimes. Há muito que se fala da necessidade de diversificar as fontes de abastecimento energético. O Sr. Embaixador também referiu que não era novidade nenhuma, não foi uma surpresa.
A verdade é que esse debate não tem tido consequências práticas. Foi preciso chegar-se a esta situação para que a França concordasse com as interconexões energéticas com a Península Ibérica, há muito reclamadas por Portugal e por Espanha. E agora chego também àquilo que pode ser o contributo de Portugal. Tem um dos portos de águas profundas, o Porto de Sines, poderá ser estratégico para a Europa, pois pode fazer a ponte entre os Estados Unidos, a África e o resto da Europa. A partir de 2024, terá a primeira unidade de produção de hidrogênio verde, a ação relevante na estratégia de transição energética e nas metas de descarbonização, que é preferível à opção que a Chequia está a ter pelo reforço do nuclear e, inclusivamente, a construção de mais reatores. Senhor Embaixador, que vai fazer a presidência checa para acabar com a dependência europeia da energia russa e não apenas aquilo que foi referido de que são apenas, uns medicamentos, remédios que vão ser tomados numa situação de emergência. Precisamos de medidas de fundo. Vai aproveitar as potencialidades do Porto Português de Sines? Vai dar andamento ao projeto de interconexão energética da Europa à Península Ibérica? Que medidas vão ser tomadas para evitar o agravamento da crise económica e defender as instituições democráticas? E fico por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Embaixador tem a palavra para... Děkuji za zajímavé otázky a Por perguntas interessantes, za milé ocenění mé neumělé snahy. Pelo elogio ao meu esforço de falar português. Abych přistoupil k věcné odpovědi, Para responder, budeme se snažit najít opravdu, vamos tentar encontrar uma posição která nám pomůže najít společné stanovisko que encontrará uma posição comum entre os países membros. Compreendemos a situação específica em vários países. Dou parabéns a Portugal ao sucesso no que respeita à decarbonização das energias e das energias renováveis. No curto tempo que tive a oportunidade de viajar em Portugal, realmente esse empenho vê-se em cada passo. Mas para não fugir da resposta, sim, a República Checa, em princípio, apoia a ligação da Península Ibérica por razões pragmáticas. Quanto mais possibilidades de independência dos combustíveis fósseis da Rússia vamos ter na Europa, mais forte ficará menos frágil. Vamos apoiar a sua posição com base num consenso que deve ser o valor mais alto. Espero que tenha respondido. Senhor Embaixador, e assim é a vez de dar agora a palavra ao partido Chega. Usará da palavra o Sr. Deputado Filipe Melo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo, ao senhor, a todos os seus deputados e um cumprimento especial ao Sr. Embaixador da Chequia, que hoje nos brinda com a sua presença. Sr. Embaixador, eu gostava de lhe colocar uma questão muito direta e que tem a ver com a questão da energia nuclear.
Sabemos que a Chequia defende a produção de energia nuclear e que está, inclusivamente, já em marcha um processo de construção de novos reatores. Existem muitas opiniões divergentes no seio da União, nomeadamente até da própria Alemanha, que já se manifestou contra esta produção. E o que eu pergunto ao Sr. Embaixador é, agora que vão assumir a presidência neste semestre que começou, eu pergunto-lhe quais são as medidas que vão querer tomar em relação a esta matéria e se considera que o caminho para o futuro é mesmo a produção de energia nuclear e, por esta forma, também evitar a exposição que nós temos e a dependência energética que temos em relação à Rússia. Esta seria a primeira questão. A segunda questão que eu gostaria de lhe colocar envolve o nosso país e, diretamente, o Porto de Sines. É possível afirmarmos que a presidência checa vê no Porto de Sines uma prioridade no abastecimento do gás natural para toda a Europa? Vê ou tem nos vossos planos trabalharmos a opção Sines como forma, lá está, de reduzir também essa mesma exposição energética que temos à Rússia e, desta forma, termos uma porta de entrada para a Europa, nomeadamente de gás natural. Mudando um bocadinho o tema e fugindo da energia, eu gostava de saber qual a sua opinião e da presidência checa também, relativamente à gestão da crise dos refugiados deste conflito que está a assolar a Ucrânia. E, posto isto, pergunto-lhe primeiro se tem conhecimento da afirmação que fez o Primeiro-Ministro, penso que na passada semana, ou há 2 semanas já, o Primeiro-Ministro António Costa, em que dizia, numa conferência de imprensa com o homólogo polaco, que tem um plano de 50 milhões de euros para apoiar o acolhimento dos refugiados ucranianos na Polónia. Qual é, se tem conhecimento disto, qual é o estado desse plano, se já avançou e quando se irá concretizar efetivamente? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra ao Sr. Embaixador. Děkuji za slovo. Obrigado, obrigado pela pergunta. Na República Checa temos uma mistura energética específica. 30% dependemos na eletricidade gerada pela energia nuclear. A República Checa é um país que não é tão rico em luz solar regular, não é rica em vento forte regular. Infelizmente, tampouco temos poucos rios alpinos que nos pudessem fornecer energia gerada nas centrais hidroelétricas. Historicamente, a maneira mais corrente de como gerar energia foi queimar carvão. Tentamos evitar esta fonte e tentamos encontrar novas fontes de energia. A energia nuclear é
uma alternativa aceitável para nós. Naturalmente, há opiniões divergentes, mesmo dentro da sociedade checa ou no seio da União Europeia. Mas a República Checa, neste momento, não vê alternativa de longo prazo diferente. Vamos apoiar e desenvolver todas as maneiras sustentáveis, recicláveis da energia. Mas para fornecimento a longo prazo da nossa sociedade, neste momento não temos outra possibilidade. Quanto ao Porto de Sines, eu não posso dizer nada sem ser que vou cumprir meu papel de embaixador e vou transmitir este tema no nível de decisão checo. Mas neste momento eu só posso explicar e defender as posições do meu governo. E assim não posso responder de outra maneira do que eu vou apresentar esta questão. Quanto à terceira parte da sua pergunta, eu também fui informado das fontes abertas e não tenho nenhum conhecimentos específicos quanto a esta coisa, esta questão. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Embaixador. É agora a vez de dar a palavra ao Partido Iniciativa Liberal. Usará da palavra o deputado Bernardo Blanco, que é também vice-presidente da Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Embaixador, pela presença e pelas palavras. Em relação à prioridade 1, relativamente à Ucrânia, sobre a recuperação, nós estamos totalmente de acordo com praticamente tudo o que o Sr. Embaixador disse e, por isso, vou passar para o ponto da defesa, em que concordamos com a presidência checa quando assume que a União Europeia deve colaborar com a NATO de forma a assegurar a defesa europeia. E por isso a minha primeira pergunta até era nesse sentido, se isto não é quase um reconhecimento do fim ou do início do fim da autonomia europeia no que concerne à defesa. Porque quer com as adesões da Suécia e da Finlândia à NATO, quer com as reações a seguir à invasão russa, onde houve umas hesitações iniciais de alguns países e depois alguns países mudaram radicalmente de posição, investindo muito dinheiro em defesa, ficou mais ou menos consensual de que não só é difícil ter uma posição, mas como também nós precisamos bastante do apoio dos países do Atlântico. E tendo agora a presidência norte-americana mudado a sua visão em relação à NATO, se essa ideia de autonomia europeia não acaba por perder o sentido. Depois concordar, obviamente, que não podemos estar dependentes de países que constituem grandes riscos geopolíticos, como a Rússia e a China, como definido no Strategic Compass. E por isso também manifestar o nosso acordo com o ponto 4 das prioridades. E dizer, obviamente, concordamos relativamente à autonomia económica das cadeias de abastecimento, sobretudo tecnológicas, face à China. E aqui gostaria de alertar rapidamente, Sr. Embaixador, para uma situação que nós não podemos, obviamente, usar os mesmos mecanismos que estes países autoritários. E por isso foi com alguma alegria que vi nas prioridades da presidência o reconhecimento, quer a nível offline, quer a nível online, do respeito pelos direitos individuais, e isso está literalmente expresso nas prioridades. E há um regulamento, uma proposta de regulamento da Comissão Europeia
depois lhe posso transmitir, mas é a COM 2022/209, que é relativa à proteção, ou à alegada proteção relativa ao abuso de menores online, mas que acaba por ser uma ingerência desproporcional e uma restrição desproporcional aos nossos direitos à privacidade, à reserva da intimidade, ao direito à correspondência, à liberdade de expressão online e nas redes sociais. E por isso não tenho uma pergunta, era só transmitir esta preocupação. Depois tinha um último ponto. Sei que também a presidência checa também tem a preparação da agenda do turismo 2030. E penso que há aqui algo que não só é essencial para o turismo, mas também para a nível ambiental, que é o desenvolvimento e a revisão da rede transeuropeia de transportes. E embora isto também esteja nas prioridades, eu já tenho ouvido falar disto nos últimos anos, mas não tenho visto ainda grande coisa, mesmo do que eu investiguei. Há algumas metas definidas, mas não sei em que é que irá consistir esta revisão durante a presidência checa. Por isso, se o Sr. Embaixador tivesse mais informação sobre isso, gostaria que nos pudesse dar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Volto a dar a palavra ao Sr. Embaixador Martin Polo. Obrigado. Obrigado pelas perguntas. Aprecio muito que envidou tempo e estudou as prioridades da presidência checa. Ao mesmo tempo, receio que não vou ser capaz de responder concretamente, mas apontei a sua pergunta e fico em contato consigo para verificar pormenores. Quanto à primeira parte da pergunta ou constatação, eu penso e reflito a opinião geral que a NATO e a autonomia de defesa da União Europeia não estão em conflito. Deveriam ser complementares. E só depende dos países membros que se encontram nos dois grupos para contribuírem ao cumprimento desta complementaridade. Não penso que seja início do fim da autonomia da defesa europeia. A decisão da Finlândia e da Suécia é uma decisão soberana delas, que no contexto da sua posição geográfica e no contexto do último desenvolvimento faz sentido. A República Checa apoia decididamente esta decisão. Quanto à última parte da sua pergunta, gostaria que me escrevesse esta pergunta para poder informar-me sobre a posição da presidência checa. Neste momento não sei responder. Obrigado, Sr. Embaixador. Creio que após a intervenção dos principais partidos do Parlamento e não tendo outros pedidos de intervenção, resta-me agradecer ao Sr. Embaixador a disponibilidade e a presença. Constatamos, como aliás já havia sucedido na sessão plenária que realizámos há poucos dias sobre as prioridades da Presidência, que há um grande consenso em Portugal sobre os seus principais objetivos e, naturalmente, que as diversas instituições portuguesas farão o que tiver ao seu alcance para contribuir para o sucesso da Presidência, que, aliás, vem em linha com o programa do trio de presidências França, República Checa, aliás, Chequia e Suécia. Portanto, Sr. Embaixador, esta foi a sua primeira
que eu desejo de outras visitas ao nosso Parlamento, na certeza de que, durante este seu e o nosso mandato, tudo faremos para aprofundar a boa relação diplomática que existe entre Portugal e a Chequia e, desde já, para tudo fazer para que a sua segunda presidência seja um sucesso. Muito obrigado, Sr. Embaixador. E, antes de me despedir completamente, gostava de lhe deixar uma pequena lembrança da sua primeira presença neste nosso Parlamento. Seja bem-vindo e bom trabalho em Portugal. Muito obrigado. Embaixador. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Muito Embaixador. obrigado. Caros colegas, damos assim... Vamos uma fotografia. Sim, pode ser, sim, senhor. Eles Muito bem, sim, senhor. para redes sociais. Muito bem, sim, senhor. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Foi